E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, ele que está lá no Brasil e concedeu esse tempo tão precioso para nos conceder essa entrevista. Nós vamos falar com Ricardo Bacelar. Ricardo, bom dia para você. Como é que você está aí no Brasil? Bom dia, estou ótimo aqui. Hoje em Fortaleza, um dia de chuva, mas tá tudo bem. É um prazer falar com você. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Cocolô, que é uma rádio que eu tenho muito carinho. Muito obrigado. É bastante raro aí no Ceará chover, que aí o pessoal Tem. fala que é bastante raro aí, só faz sol aí no Ceará e chover é raridade. Essa época é a época da chuva, né? Fevereiro, março, abril, chove. Aí o resto do ano não. E no final do ano começam os ventos, né? Os ventos fortes, né? Aqui na região. Sim, sim. Então vamos lá. Então, Ricardo, você esteve aqui com a gente aqui em 2024, né, na sua última turnê. Então você passou por vários lugares aqui no Japão, como Tóquio, Hamamatsu, Fukuoka e Kamakura. Então, lugares bem diversificados no Japão. E eu gostaria de saber como é que foi a sua experiência indo em lugares tão diferentes no Japão. Como é que foi a aceitação do público? Como é que foi a sua percepção? Olha, minha primeira experiência no Japão foi em 2018, né? E eu fiz 4 shows e dessa vez já fiz em outros lugares. Eu tenho muito carinho pelo Japão, não é? E a experiência que eu tive aí foi muito boa. Eu, quando vou, me sinto muito feliz, me sinto muito bem aí. Porque gosto da cultura, gosto das pessoas, gosto da música, não é? Os japoneses são muito educados e gostam da minha, assim, tem muito carinho pela minha música. Então, a experiência foi ótima, porque o público é sempre muito educado, prestam atenção, conhecem a música brasileira, né? Isso é o mais interessante, é isso. Todas essas cidades que a gente vai, tem pessoas que conhecem, tem os meus discos, né? Eu cheguei numa cidade, acho que foi Kamakura, e teve uma pessoa que foi no aeroporto me buscar com um vinil para assinar e tudo. Então, assim, a força da música brasileira é muito grande, ela chega em vários lugares, né? Então foi uma satisfação imensa. Legal. E agora que você chegou com um trabalho novo, né? Sempre você chega com essas ideias incríveis, esses trabalhos incríveis, e novamente você nos impressionou aqui no Japão, do outro lado do mundo, Obrigado. com o seu novo álbum, o Maracanós, juntamente com o Ayrton Moreira, né? Então, como é que Sim. você podia falar um pouquinho como é que você primeiramente encontrou o Ayrton e como é que foi a produção desse álbum? Pronto, o Ayrton, ele chegou através do João Tobi Azulay, e o João Tobi é um diretor de cinema, ele fez vários filmes importantes, fez Os Doces Bárbaros com Caetano, Bethânia, Gal e Gilberto Gil, não é? Fez filmes importantes e me procurou para fazer a direção musical de um filme sobre a Flora e o Ayrton Purim, a Flora Purim e o Ayrton, não é? E eu topei fazer o trabalho, acabamos sendo coprodutores juntos, conheci o Ayrton recebia o Ayrton na minha casa e nós fizemos uma amizade assim muito boa e resolvemos fazer um disco. Eu gravei um single com a Flora e o Ayrton, que já saiu, que chama Aqui Ó. Aí gravei o disco da Flora e do Ayrton, produzimos o filme da Flora e do Ayrton e fiz um disco com o Ayrton, que é esse Maracanós, que são composições inéditas. Nós ficamos uma semana compondo e fomos gravando e depois agregando outros músicos. E é um disco muito bonito, experimental, assim, é muito libertário, né, que traz aí uma linguagem, né, a linguagem do Ayrton da Flora dos anos 70 de total improvisação e assim, uma música muito libertária, sem amarras, sabe, sem preocupação com o mercado, sem preocupação assim, em ter alguma coisa comercial. Foi uma música muito, assim, ligada às questões mesmo culturais, sabe? Uhum, sim. E falando um pouco sobre o Ayrton Moreira e essa experiência de vocês, ele que é considerado um dos grandes também percussionistas mundiais, em escala mundial, hoje com 84 anos, 60 anos de carreira, e como é que foi tocar junto com ele, dividir o mesmo estúdio e criar as músicas? É emocionante. O Ayrton, ele é o pai da percussão, não é, brasileira contemporânea, tocou com Miles Davis, tocou com os maiores músicos do mundo, né? Tem uma carreira impressionante, né? E hoje está com idade mais avançada, mas não perdeu a genialidade, não é? E o pensamento, né, musical, né? E foi a gente rapidamente se deu muito bem e fizemos uma boa amizade, né? E intimidade para poder compor e trocar experiência foi muito bom. É muito bom trabalhar com o Ayrton. O Ayrton, ele tem assim
ideias muito originais, né? Assim, um talento incrível, né? Parece que ele tem. Sabe quando você está com a bola no pé, jogando futebol, e onde você vai, a bola está no seu pé? Parece assim o Maradona. Aqueles jogadores que você vai, e o jogador vai com a bola no pé, e onde ele vai, a bola está no pé. Ele está todo tempo perto da música, sabe? Assim, tem uma. Quando a gente toca junto, você vai para um lugar e já vai com você. Você vai para outro lado, ele vai junto. Ele tem uma conexão muito forte, escuta muito bem, né? Foi uma experiência incrível, realmente. O Ayrton é diferenciado. Sim. E falando sobre o novo álbum, o Maracanós, como é que vocês decidiram as músicas e como é que foi o processo de criação de cada faixa dele? Foi de uma maneira muito natural. A gente ia tocando, dentro do estúdio, eu no piano, ele nas percussões, a gente ia tocando, ia, sabe, tendo ideias. Foi de uma da maneira mais interessante que tem. Tudo de forma muito natural, sabe? Porque quando é natural, aí flui. Você não precisa fazer muito esforço, aí já acontece, né, naturalmente. Você tocar com a Ayrton, já, você dá uma nota, ele já vai junto de você e a gente foi junto, né? Eu acho que é por aí. A gente caminhou junto, assim, sem preconceito, sem amarra, sem limites, né? Então, nasceram as músicas, né? Sim, sim. E falando mais especificamente sobre o single que foi lançado também recentemente, o Mestre Novo da Guiné, ele fez na letra nomes da divindade do candomblé, bastante coisa da cultura afro-brasileira e transmite essa Certo. influência toda, né? E como é que foi essa faixa, esse single ele foi criado? Ele foi criado também no mesmo processo, só que essa faixa, ela tem uma letra, né? Ela veio, assim, de uma forma mais ligada à cultura afro-brasileira. Eu convidei o Luiz Lima Verde, que é um parceiro meu, para colocar essa letra, né? Que fala sobre os orixás todos, né? Xangô, né? E conta a história do mestre novo da Guiné, que é como se fosse uma pessoa que fosse escolhido para liderar, não é, uma comunidade, né? Enfim, e tem uma relação com o candomblé e com a Umbanda, né? Foi filmado dentro de um lugar em Fortaleza, na minha cidade, Uhum. né? Com o pai Aldaílo, que é o chefe espiritual do lugar, e a gente pediu autorização, lógico, às divindades para poder filmar, né? Você tem que respeitar. E foi Claro. feita uma pesquisa e tudo direitinho para poder mostrar a tradição de uma forma fiel, né? Sem inventar nada em cima da forma que é com o respeito devido que tem que ter com esse tipo de linguagem espiritual, né? Sim. E com esse lançamento desse novo álbum, algum plano de turnê, mais especificamente aqui para a Ásia, para o Japão, como é que tá? Eu estou sempre aberto a tocar no Japão, na Ásia, né? Estou esperando a oportunidade, né? Quando aparecer a oportunidade, eu vou, com certeza. Já fui 2 vezes, gostei demais e é sempre uma experiência muito boa, né? Tocar aí. Será um Gosto prazer, demais. será um prazer enorme tê-los aqui, ter novamente você conosco aqui, Ricardo. E para nós finalizarmos essa agradável conversa, você poderia deixar uma mensagem para os nossos ouvintes? Sim, queria deixar uma mensagem de carinho para todos os ouvintes, né, da FM Cocolô, que sempre me prestigiam os meus álbuns, meus discos, né? Dizer que eu tenho essa reverência e esse respeito muito grande com o público japonês, com o japonês, que não é um povo que tem uma formação, um pensamento, né, assim, diferenciado, na minha opinião, sobre a vida, né, sobre as coisas, que eu admiro muito. E tenho muita empatia e tenho muita, assim, eh, admiração, né, pelo Japão, pela história, pela cultura, pela tradição, pela forma como se comportam, sabe, assim. É uma coisa, assim, impressionante a forma, eu admiro muito a forma como o japonês conduz, não é, os valores, os ideais japoneses, são coisas que eu acho que de repente eu já posso ter sido até japonês em outras vidas, porque eu me sinto muito bem aí no Japão. Puxa vida, Ricardo. E o meu amigo Marcos, que é um produtor que me leva para quando eu vou para o Japão, disse, Ricardo, você já é quase um local aqui no Japão, porque realmente as pessoas gostam de mim aí, né? Da minha música, muita gente gosta. Eu já tenho, são muitos anos já que eu mando trabalhos para o Japão, então já tenho conheço pessoas da revista, conheço o Gina Carrara, conheço as pessoas do meio, né? De rádio, vocês, então a gente já desenvolve laços, né?
de amizade, né, com pessoas, então é muito, muito gratificante. Puxa vida, Ricardo. Novamente, eu gostaria de novamente agradecer a sua entrevista, o seu tempo, e espero Obrigado. que você tenha uma boa consulta e que a dor de dente não seja tão intensa. Né, é só uma coisa de reparar aqui uma obturação, mas é coisa rápida. Tá bom, então. Então hoje tivemos o prazer de falar com Ricardo Bacelar. Ricardo, muito obrigado, tenha um ótimo Muito dia obrigado a você, e para tudo de você bom. também, muito Estamos obrigado, aguardando um você. abração. Sim, com certeza. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau. Obrigado, Roger. Tchau, tchau.